Na organização Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados da Pensilvânia, uma organização que foi fundada, iniciou suas atividades em 1870, na época do seu primeiro presidente, como conhecemos, Charles Taze Russell. De lá para cá, essa organização vem ensinando que ela é a organização de Deus na Terra, seu instrumento visível para conduzir as pessoas para a salvação. E ao longo desse tempo todo, cerca de 155 anos de existência dessa organização, milhões de pessoas abandonaram outras religiões para se afiliar a esta organização. E muitos desses fizeram isso depois de examinar a sua religião conforme incentivado pela própria Sociedade Torre de Vigia. Eu, por exemplo, quando fiz parte por cerca de 30 anos dessa organização, quantas vezes, batendo de porta em porta, falava para as pessoas, será que a sua religião está realmente ensinando o que é certo? Será que você deve seguir tudo o que seu pastor fala? Não é melhor seguir o que a Bíblia ensina? Quantas vezes eu lancei essa pergunta para as pessoas? Mas aí chega um momento em que você inverte e se olha no espelho. Quando você começa a ter maturidade, reflexão, sincera mesmo, e não fanatismo, você se pergunta, e a minha religião? Será que eu examinei também? Será que eu realmente investiguei o que ela diz, o que ela ensina à luz da Bíblia, a sua história? Será que realmente eu devo fazer tudo aquilo que o meu líder religioso diz, ao invés de seguir o que a Bíblia ensina? Quando eu fiz isso, quando eu me dei a oportunidade de analisar o que a Bíblia realmente ensina, então eu constatei o quanto eu havia sido enganado e por quanto tempo. E aí tem uma publicação da década de 70, que é um livro que foi utilizado para iniciar estudos bíblicos, aqueles livros que são usados para poder dar os chamados estudos bíblicos domiciliares. O nome desse livro chama-se A Verdade que Conduz à Vida Eterna, um livrinho azul que eu tinha desde a época que eu nasci. Esse livro eu já tinha na minha casa desde a época que eu nasci. Eu era pequeno ainda, era bebê, e eu já tinha esse livro em casa. Eu tinha esse livro e outros livros da década de 70, que minha mãe sempre adquiria. Tinha esse livro, a Juventude, o Melhor Modo de Usufruí-la, Escute o Grande Instrutor, A Bíblia é realmente a Palavra de Deus ou de Homem. Também tinha outro, Veio o Homem Existir por Evolução ou por Criação. Eram alguns livros da Sociedade Torre de Vigia que eu tinha desde os anos 70. E esse livro aqui, A Verdade que Conduz à Vida Eterna, nós tínhamos em casa também. E é claro, como lá em casa nós tínhamos o hábito de ler tudo, então eu li, desde quando eu era pequeno eu já lia essas publicações. E tem uma frase, um parágrafo específico na página 13, parágrafo 5, que traz à nossa atenção exatamente esse assunto que nós estamos falando aqui. Diz lá, precisamos examinar não só o que nós mesmos cremos, mas também o que é ensinado pela organização religiosa com que talvez nos associemos. Estão os seus ensinos em plena harmonia com a palavra de Deus ou se baseiam em tradições de homens? Se amarmos a verdade, não precisamos temer tal exame. Cada um de nós deve ter o desejo sincero de aprender a vontade de Deus para nós e depois fazê-la. Bastante interessante, Só que tem um problema, é que na maioria das vezes, quando nós encontramos publicações como essas, nós, sendo membros da Sociedade Torre de Vigia, nós nunca aplicamos as palavras como essas para nós. Nós sempre aplicamos para os outros, sempre aplicamos para as pessoas de outras denominações religiosas. Nós sempre levamos essas inquisições, esses questionamentos, para que as pessoas façam dentro das suas religiões. Porque no nosso ponto de vista, de uma forma arrogante e orgulhosa, nós sempre nos achamos na organização verdadeira, a única certa. Todas as outras são chamadas de Babilônia a Grande, o império mundial da religião falsa. Portanto, não havia nenhuma necessidade de nós examinarmos a nossa religião, porque ela estaria absolutamente certa, do nosso ponto de vista cego e fanático. E aí tem uma frase que é essa pergunta que é feita aqui, Estão os seus ensinos em plena harmonia com a palavra de Deus ou se baseiam em tradições de homens?
Lembra bem o texto de Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, onde Jesus diz: hipócritas. Isaías, vou parafrasear o texto, né? Hipócritas, Isaías profetizou aptamente, corretamente a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está muito longe de mim, porque ensinam como mandamentos doutrinas de homens. Então, será que na torre de vigia não acontece exatamente a mesma coisa? Ensinos de homens, como se fossem ensinos de Deus? Eu geralmente trago aqui como exemplo a situação do transplante de órgão, que foi ensinado como sendo canibalismo, de 1968 até 1980. Mas se você retroagir, se você retroceder a fita da história da organização, você vai ver muitos outros ensinos prejudiciais para as pessoas. Proibição das vacinas na década de 40. Antigamente se proibia o sangue, a fração de sangue, foi liberado mais ou menos na década de 90, usar frações de sangue. E aí eu pergunto, isso é doutrina de Deus ou é doutrina de homens? São doutrinas de Deus ou doutrina de homens? De 1870, na fundação da Torre de Vigia, até 1928, por ali, chegando na década de 30, os irmãos ainda celebravam o aniversário de nascimento. Mas aí depois eles pararam. Por cerca de 48 a 50 anos, eles celebraram o aniversário de nascimento. Agora, uns 75 anos depois, eles pararam de fazer isso. Por quê? Estão seguindo ensinamento de homens ou ensinamentos da Bíblia? Também predições para o fim que foram transmitidas como sendo a palavra de Deus. Nós temos uma data certa. Bilhões que agora vivem jamais morrerão. O fim foi predito para 1914. O fim foi predito para 1918, 1920. Foi predito inclusive a ressurreição dos santos. E eu achei interessante que nessa sentinela aqui, essa sentinela aqui, está em preto e branco, eu imprimi a sentinela. Essa sentinela aqui é a sentinela de outubro desse ano, 2025. E logo de cara eles trazem esse artigo aqui, 1925. A maioria dos irmãos na Torre de Vigia não sabe o que aconteceu em 1925, 100 anos atrás. Eles estão aqui citando, 1925, 100 anos atrás. Nesse ano, para esse ano foi predito o fim. E foi predito também que os patriarcas, como Abraão, Isaac, Jacó, iriam ressuscitar. E iriam viver numa mansão que foi construída pela Sociedade Torre de Vigia, né? Foi propriedade da Torre de Vigia até 1942, por ali, um pouco depois. Essa propriedade lá em San Diego, na Califórnia, tinha um objetivo. Por isso era chamada de Bet Sarim. Bet, o prefixo Bet, da palavra Betel, por exemplo, Bet-El, Bet, casa, El, Deus, casa de Deus, Betel, casa de Deus, Bet Sarim, príncipes, Bet, casa dos príncipes. Então essa mansão foi construída para servir como casa dos príncipes, que seriam os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e outros. Porém, quem viveu nessa mansão até a morte foi o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia, Joseph Franklin Rutherford. Havia então essa predição. E aí eu pergunto, esse ensinamento sobre essa ressurreição e eles morarem na mansão em Bet-Sarim, é um ensinamento que vem da Bíblia ou foi baseado nas interpretações de homens? Também se predisse que Jesus iniciaria o seu reinado milenar no final dos 6.000 anos da existência do homem. Segundo a cronologia da Sociedade Torre de Vigia, o primeiro homem, Adão, foi criado em 4026 a.C. Se você contabilizar 4026 até 1974, você vai ter então 6.000 anos. 6.000 anos fechando então o ano, no caso o sexto ano, né? O sexto ano na sequência dele, o sexto milênio, porque na Torre de Vigia, na mente dela, então o dia duraria, o dia da criação durou cada um 7.000 anos. Então nós estamos agora no ano sabático, vamos dizer assim, desde que Deus descansou quando criou o homem,
E aí ele passou a descansar nesse dia. Esse dia teria uma duração também de 7.000 anos. Então, em 1975, em 1974, estaria fechando os 6.000 anos, iniciando o último sendo o dia do julgamento, chamado de reinado milenar de Cristo, como está em Apocalipse capítulo 20, do versículos 1 em diante, onde diz que não haveria ressurreição, os outros mortos não passariam a viver até terem terminado os 1.000 anos. Então esses 1.000 anos é chamado de dia do julgamento. Para a Torre de Vigia, na cronologia, na escatologia da Torre de Vigia, então os 6.000 anos da criação do homem culminaria em 1974, no ano seguinte iniciaria então o sétimo, que seria o milênio. O sétimo dia seria então os 7.000 anos, os 1.000 anos finais para o reinado de Jesus. Então muitos foram atrás dessa doutrina e, é claro, naturalmente, isso não aconteceu, né? E aí eu pergunto para você: estão os seus ensinamentos em plena harmonia com a palavra de Deus ou se baseiam em tradições de homens? Se amarmos a verdade, não precisamos temer tal exame. Agora eu pergunto para você: quantos irmãos na Sociedade Torre de Vigia têm coragem de examinar a própria organização? De ir a fundo na sua história e entender o que realmente ela ensina? Quantos têm coragem de ouvir, por exemplo, eu fui expulso da Sociedade Torre de Vigia no ano de 2020, durante o período da pandemia. Eu cheguei a um ponto de que eu estava questionando, escrevendo para a Sociedade Torre de Vigia diversas cartas. Tem aqui algumas respostas, né, que eles me deram, algumas respostas até um tanto quanto mal criadas, que eles me deram aqui, diversas cartas, que eu não imprimi todas as respostas, né? Mas tem diversas delas aqui que eu estava escrevendo e, naturalmente, na Organização Torre de Vigia, se você já foi ancião, você vai saber que quando nós escrevemos para Betel questionando qualquer coisa, uma cópia vai para o viajante. E se for um questionamento ou uma discordância para o corpo de anciãos, uma cópia também vai para a caixa da congregação para o superintendente coordenador. E aí você está enrascado. Bem, eu já sabia disso há muito tempo, mas ainda assim eu não tinha nada a esconder. Escrevi para Betel um monte de carta questionando um monte de doutrinas e procedimentos contábeis, como a compra dos veículos para os viajantes, que foi uma resolução implantada lá de 2014 para cá. Comprar veículos novos, Onix, Cobalt da Chevrolet. Eu fui contra isso, sou até hoje a esse tipo de luxo, mas eu não fui bem visto. Resultado, fui expulso da organização. Por quê? A maioria dos irmãos não sabe exatamente os meus argumentos. Na verdade, pode-se dizer que, digamos aí, 99,99% dos irmãos na Sociedade Torre de Vigia não tem ideia dos meus argumentos, da minha posição, do que eu tenho a dizer. Eles não sabem, eles só sabem que foi anunciado que eu fui expulso. Alguns criam conjecturas, né? Foi expulso porque cometeu adultério, foi expulso porque cometeu alguma imoralidade, foi expulso porque fez alguma coisa que não presta. Porque eles não admitem que você pode ter sido expulso porque você simplesmente discordou de alguma coisa do corpo governante, não aceita aquilo como verdade e nem é obrigado a aceitar. Não é obrigado, como diz o próprio artigo aqui. Como é que você pode aplicar o que diz esse artigo? Cadê o artigo? Está aqui. Como é que você pode aplicar o que diz nesse artigo, nesse livro, se ao passo que você fizer isso na própria organização, você vai ser punido? Então, na verdade, a instrução que é dada para os irmãos, mas eles mesmos não podem aplicar. De modo sincero, não. E se eles tentarem fazer isso, vai acontecer mais ou menos o que aconteceu comigo. Como eu era ancião, eu fui pressionado pelo superintendente de circuito e muitos outros anciãos em várias reuniões de inquisição, tentando me enlaçar, tentando fazer eu falar alguma coisa que me incriminasse. E aí, em determinado momento, eu falei para o superintendente de circuito e mais dois anciãos que estavam presentes. Eu falei: irmãos, estão tentando dar a impressão de que eu sou apóstata. Aí, não, mas a gente não está dizendo isso. Eu falei: mas a ideia por trás desses argumentos é exatamente isso. E aí eu mostrei algumas publicações que mostram que eu não era apóstata, que eu tinha o direito de questionar, como essa aqui. Esse artigo aqui é um outro artigo que eu apresentei dizendo: a própria publicação nos incentiva a examinar, analisar e questionar. Só que lá você não tem essa liberdade. E sabe o que o viajante falou para mim? Eu sendo um ancião já, quase 20 anos de ancião, se você quiser fazer pesquisas, faça na sua casa.
Só não compartilhe com ninguém. Agora imagina você ouvir uma coisa dessas. Quer dizer, você pesquisa, estuda a Bíblia, faz descobertas, encontra ali um monte de coisas maravilhosas, mas não pode compartilhar com ninguém. Porque se você fizer isso, você vai ser taxado de apóstata. É claro que eu tive que seguir o exemplo dos apóstolos, né? Você vai lá em Atos capítulo 4, capítulo 5, você vai ver que eles disseram para o Sinédrio, a Suprema Corte dos Judeus, chamada pela Organização Torre de Vigia, como lá era chamada de a Organização de Jeová, então eles eram o corpo governante naquela época. Os apóstolos falaram assim: não podemos parar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E no capítulo 5, 29 disseram: temos de obedecer a Deus como governante antes que aos homens. Pronto, foi eu fazer isso, eu fui chutado, expulso, e hoje ninguém mais pode sequer, como diz aí na publicação, no livro Mantenha-se no Amor de Deus, página 207, nem sequer um oi pode ser dado para mim. Esse é o resultado. Se você está disposto realmente a demonstrar que ama a verdade, como diz aqui, ó, cada um de nós deve ter o desejo sincero de aprender a vontade de Deus para nós e depois fazê-la. Se você realmente for uma pessoa que, como diz aqui, ó, se amarmos a verdade, não precisamos temer, você não vai ter medo. E se você realmente não tiver medo, e tiver o desejo sincero de aprender a vontade de Deus, você vai fazer isso. Você vai defender o que é certo. Você não vai mais conseguir se submeter a seguir doutrinas de homens como se fossem mandamentos de Deus. Você está disposto a fazer isso?